Quem avisa, amigo é, tá? Se você não souber aí as funções que o que pode exercer ali de repente dentro de uma questão, então faz o seguinte, fica aqui nesse vídeo para você resolver junto comigo questões que envolvam o quê? Mais um vídeo aqui do canal, sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia e hoje é aquele quadro Exercites, tá? Para você resolver junto comigo questões de concurso público, tá? E o assunto hoje, o tema de hoje é o que, tá? Se você tá achando que só o porquê e o acerca ali tem variações, fica aqui nesse vídeo, vem resolver algumas questões do uso do que, por exemplo, o que ele pode ser afinal dentro de uma estrutura. Com a questão número 1, você vai entender e vai perceber o quão perigoso é essa utilização do que, e você tem que saber utilizar o que e saber qual a função que ele exerce ali dentro de uma oração, de um período. Então, sem mais delongas, bora pro quadro. Começando aqui, questão número 1 diz o seguinte: o governo rouba de nós através de impostos que não são revertidos aí em benefícios sociais, tá? O que ele está falando aqui, gente? O vocábulo que, está exercendo aí a função sintática de. Gente, olha só, viu que eu falei para vocês? Ele está perguntando a função sintática exercida aí pelo que. Olha só quanta coisa pode aparecer. Pode ser pronome relativo, conjunção integrante, conjunção explicativa e até pronome aí interrogativo, tá? Então assim, o que... Olha, tem tanta variação, então você vai ficar aqui nesse vídeo para aprender, tá? Então olha só, quando ele fala o seguinte: o governo rouba de nós através de impostos que não são revertidos em benefícios sociais, o vocábulo que está exercendo qual função sintática, tá? Bom, gente, olha só, a primeira coisa que a gente encontra aqui é pronome relativo e conjunção integrante, tá? O que acontece, gente? O pronome relativo, ele faz referência a um termo anterior, tá? Então, olha só, se a gente está falando de pronome relativo que faz referência a um termo anterior, esse que, então, está fazendo referência a impostos, tá? Bom, conjunção integrante, você já viu aqui, vou deixar na descrição para vocês uma aula completa para você entender a diferença entre pronome relativo e conjunção integrante. Você já sabe que a conjunção integrante pode ser substituída, você pode fazer a substituição por isso ou isto, né? Então, beleza. Conjunção explicativa tem a mesma relação ali, por exemplo, de porquê, né? Por qual razão, por qual motivo. E pronome interrogativo tem a ver com pergunta. Já de cara, eu vou eliminar pronome interrogativo, porque eu tô vendo aqui que o governo rouba de nós através de impostos que não são revertidos em benefícios sociais. Isso aqui não tem uma relação aí com nenhuma pergunta. Uma outra opção que eu vou eliminar é a conjunção explicativa, porque esse que aqui não me dá essa ideia semântica, não traz a ideia semântica, né? A semântica aí tem a ver com sentido, não traz aí essa ideia de por qual razão ou porquê. Se eu colocar esse porquê aqui no lugar do que, a frase fica meio sem sentido. Então, assim, não utilizaria. Sobra aí, então, pronome relativo e conjunção integrante. A gente sabe que para nós usarmos o pronome relativo, a gente substitui por a qual, por exemplo, o qual e também aí as suas variações, tá? Então, a gente tem que olhar o termo anterior. Impostos é uma palavra masculina, no plural. Então, olha só, eu vou substituir esse que aqui, por os quais. Isso se deve porque o meu referente, ele está no masculino plural. Então, olha só, o governo rouba de nós através de impostos, os quais, olha só, eu estou falando, os quais não são revertidos em benefícios sociais. O que acontece aí quando eu consigo fazer essa substituição? Eu já posso afirmar, fazendo essa substituição, que esse que é um pronome relativo, ou seja, ele faz referência a um termo anterior e eu consegui entender e bater o martelo que esse é um pronome relativo porque eu consegui substituir por o qual, as quais, nesse caso aqui, os quais, porque é uma variação. Então aqui, só um macetezinho de substituição, você já acertaria essa questão, tá?
Então, ó, palmas, bora pra próxima. Bora aí de questão número 2, tá? Então você viu que o que ali pode ser um monte de coisa, já pegou um macetezinho aí. Então a questão número 2 vai falar o seguinte, tá? Analise as afirmações a respeito do que em destaque na expressão. As pessoas que possuem inteligência interpessoal são capazes de compreender outras pessoas e estabelecer relações frutíferas e saudáveis. Assinale a alternativa, é sempre bom grifar, incorreta quanto ao que se afirma, tá? Então vamos lá, gente. Vamos primeiro aqui tentar observar o que esse que é de fato aqui dentro desse período. Vamos começar pela substituição que você aprendeu na questão número 1, a substituição por a qual, deixa eu colocar aqui, ó, a qual, os quais ou as quais. É só ver o referente e ver se casa. Então olha só, as pessoas. Então estou trabalhando pessoas, pessoas, feminino, plural. Então olha só, as pessoas, fazendo a substituição, ficaria as quais. As pessoas, as quais. Maravilhoso. Eu vi que a frase, ó, ficou linda e maravilhosa. As pessoas, as quais possuem a inteligência, vi que casou. Então eu sei que esse que aqui, por conseguir fazer essa substituição, ele é aí um pronome relativo. Então você precisa ver aí as características do pronome relativo. Então vamos observar as afirmativas aqui, ou melhor, as alternativas. Bom, introduz uma informação com função de restringir. Gente, olha só, isso aqui está certo ou está errado? É claro que isso aqui está certo. Por quê? Sempre que a gente está falando aí de que pronome relativo, o que pronome relativo, ele faz parte aí, quando a gente está falando de que pronome relativo, ele faz parte das orações subordinadas adjetivas. E nós temos duas orações adjetivas, tá? As explicativas e as restritivas. Qual a diferença entre explicativa e restritiva? Basicamente, a diferença é que a restritiva aí não tem vírgula e a explicativa vem entre vírgula. Então, quando ele fala assim, introduz uma informação com função de restringir, ele está falando a mesma coisa, basicamente, de oração adjetiva restritiva, que não tem vírgula. E isso de fato acontece, porque a gente não encontra as vírgulas ali, ó. As pessoas que possuem inteligência interpessoal, não há vírgula. Então, de fato, aqui a ideia que é trazida é, de fato, restringir. Então, essa aqui está correta. Letra B. É um deítico, pois retoma o termo anterior pessoas, tá? Será que, de fato, esse que está retomando uma palavrinha, né? Que a gente já viu que está acontecendo, né? A gente está observando que esse que faz referência a uma palavrinha anterior, pessoas. Então aqui também está correto. Letra C. Pode ser substituído por as quais. Já até fizemos isso, né? Se eu consigo substituir o que por as quais, o qual, as quais, o qual, enfim, gente, olha só, é pronome relativo. Então a letra C também está correta. Letra D. É um pronome relativo, show, a gente já matou essa, que tem relação com um substantivo. Essa relação é só você olhar o vizinho. Pessoas, com certeza, pessoas aqui é um substantivo. Ou seja, a D também está correta. Mas olha que engraçado aí a E. É uma conjunção integrante, pois estabelece ligação entre as expressões. Quando ele afirma que é conjunção integrante, isso aqui está errado, porque a gente já viu que não é conjunção integrante, e sim esse que é um pronome relativo. Ou seja, gente, a resposta aqui que a gente marcaria, já que nós estamos procurando a incorreta aí, vai ser a alternativa, a letra E, tá? Lembrando que aqui nos cards tem um vídeo só com essa matéria, pronome relativo é conjunção integrante. Eu quero saber agora qual é a sua resposta para a próxima questão, tá? Questão de número 3. Qual que você marcaria? A, B, C, D ou E? E olha só, aproveita e se inscreve aqui no canal, tá, gente? Apoie todo professor que passa conteúdos aqui na internet pra vocês, tá? Isso vai ajudar muito o nosso trabalho e eu conto aí com a sua colaboração. Se você conseguiu aprender alguma coisinha, se você já pegou um OBSzinho aqui, se eu já te ajudei
apoie tanto o meu canal quanto qualquer outro professor que faça esse trabalho aqui na internet para vocês, tá? Então agora que eu fiz meu jabá, você se inscreveu, já apoiou aqui esse professor, muito obrigado. Quero saber qual resposta aí você marcou. Ela fala o seguinte: mantendo-se a correção gramatical e a coerência do texto, a expressão em que... Isso aqui é maravilhoso, tá? Isso aqui é incrível. No primeiro período do texto, poderia aí ser substituída por a revista, pontinho, pontinho, não vou me arriscar no inglês, publicou aí no dia 14 de julho de 2020 um artigo em que apresenta novas projeções para a população mundial. Esse em que aqui pode ser substituído por letra A, que, onde, na qual, de que, ou pode ser substituído aí por cujo qual. Vou tomar uma água para saber aí qual resposta você colocou. 1 minuto, por favor. Tomem água, tá? Então olha só, depois desse gole d'água aqui eu quero saber qual opção você marcou. Bora entender o seguinte: em que? Então beleza, um artigo em que apresenta novas projeções para a população. Bom, olha só, vou começar eliminando as que não são com certeza, tá? A gente está aqui falando de onde. Nós não podemos substituir por onde, tá, gente? Por quê? O em que só pode ser substituído por onde quando, de fato, esse onde estiver fazendo ou estiver ali numa relação de lugar. Quando a gente está falando onde, o que a gente tem de referência é um artigo. Um artigo não é lugar, tá? Então, muito cuidado. Se não é lugar, não pode ser, você não vai poder utilizar o onde, tá? Gente, a questão do onde, do aonde também é muito importante. Vou deixar aqui na descrição para vocês uma aula completa com exercícios aí para você entender de fato e nunca mais esquecer o uso do onde, do aonde e até do donde, tá? Você viu que não dá para substituir. Logo em seguida, nós temos o quê? Letra C, na qual. O que acontece aqui quando eu falo na qual, gente? Bom, na qual a gente está vendo que esse na tem uma relação com o feminino, na. Só que o que a gente está olhando aqui? Um artigo. Aqui seria interessante, aí daria problema se tivesse assim, ó, no qual. Porque a gente está fazendo uma relação com o artigo. Aí tudo bem. Mas como eu não tenho no qual, né, meu referente é um artigo, tá? Então não seria na qual, eu não colocaria a letra C. Agora aí temos A, D e E. A letra D tá falando o seguinte, de que para eu utilizar essa preposição, eu preciso de um verbo, né, que peça essa preposição de. O que ele tem aqui? Um artigo em que apresenta. Quem apresenta, apresenta algo. Esse verbo aí não pede a preposição de. Então eu também não colocaria aí a letra D. Cujo o qual. Olha que interessante. Quando eu estou trabalhando cujo o qual, o que acontece aqui? Cujo é um pronome relativo e o qual também faz parte do pronome relativo. Estou trabalhando dois pronomes relativos. Então isso não pode. Só sobra então a alternativa A, que é a alternativa correta, porque eu posso, enfim, fazer essa substituição. Então, no dia 14 de julho de 2020, um artigo que apresenta novas projeções. Então, viu que fazendo a eliminação, sabendo utilizar cada pronome relativo de forma adequada, você responderia e você respondeu essa questão. Eu disse a vocês que a questão do que é presente em concursos, tá? Então, assim, tem bastante coisa pra gente fazer os nossos OBSs aí na vida, tá? Então, bora aí pra quarta questão. Olha que interessante que ele fala aqui sobre o trecho retirado do texto. Responda aí a questão. Trata-se de uma pessoa que, olha que interessante, conviveu com uma mulher de Chicago. A partícula que aqui, o que ela está fazendo? Ela destaca, né? Ela introduz uma, olha que interessante. Bora ver se esse aqui é pronome relativo? Dá para substituir por o qual, a qual, os quais ou as quais? Dá, professor. Olha só. Trata-se de uma pessoa a qual. Se eu conseguir fazer a substituição, esse que aqui é um pronome, mais uma vez, é um pronome aí relativo. Tá? Faz diferença, ele é um termo anterior.
E o pronome relativo, a gente viu na questão, se eu não me engano, número 1 ou 2, acho aí que foi na número 2, tá? O pronome relativo, ele introduz oração subordinada aí adjetiva. E a gente viu que a adjetiva tem a explicativa, que a gente vai trabalhar com vírgula, tá? E tem também aí, deixa eu colocar aqui para vocês, explicativa com vírgula, e tem aí a restritiva sem vírgula, tá? Então, beleza. Bora olhar as alternativas. Uma oração subordinada adjetiva explicativa. Olha só, gente, explicativa, quando ele fala aqui oração subordinada adjetiva, tudo bem, né? Porque tem um pronome relativo. Só que ele fala que é explicativa. Só que a explicativa precisa ter vírgula. Então, não marcaria essa. B. Subordinada substantiva? Não, não são subordinadas substantivas e sim adjetivas. A C também está falando de subordinada substantiva? É claro que não. Só sobra então, gente, a letra D. Olha que interessante, ele fala oração subordinada adjetiva restritiva, ou seja, sem vírgula. E é o que aparece aqui, ó. Trata-se de uma pessoa que conviveu com uma mulher de Chicago. Eu estou introduzindo ali, dando abertura para uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque eu não estou trabalhando ali com vírgula. Ufa, bastante informação aí com relação ao que, não tem? Ah, tem. Tem muita coisa aí pra gente estudar, pra gente aqui caminhar juntos. Então vou deixar aqui na descrição tudo o que você precisa saber sobre pronome relativo, conjunção integrante, o uso aí do onde, aonde, donde, enfim, gente, tem muita coisa aqui na descrição e no canal. Então, muito obrigado pela sua participação, por você se inscrever aqui no canal e, é claro, me siga também nas redes sociais, Prof. Gui Furtado, lá no Instagram, tá? Vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima.